Seus idiotas. Só um menino é que chora e faz uma fita, faz birra, hã? Bate o pé enquanto chora, hã? Lágrimas e baba e raio a sair do nariz por ser injusto. A vida, a vida é injusta. Meu. Quem é que disse que a vida era suposto ser justa? Onde é que está escrito isso? Onde é que, no manual da vida, onde é que está escrito isso? E o que mata o drive, a motivação das pessoas é a comparação. É olharmos para os nossos pares e queremos nos comparar à força toda. Eu vi uma frase de um filósofo que dizia: eu estava triste porque não tinha sapatos até ver alguém que não tinha pés. Ele estava triste porque não tinha sapatos até ver uma pessoa que não tinha pés, né? Arrastava-se pelo chão com as mãos, como acontece em muitas zonas do globo, não é? Zonas subdesenvolvidas, terceiro mundo, ou como lhe quiserem chamar. Existe, eu vi, no meu tempo eu vi. Eu não só vi, como tive amigos com quem cresci que estavam nessa situação, fosse por poliomielite, fosse por serem refugiados e virem de zonas de guerra e terem sido mutilados por minas antipessoais, o que seja. A verdade é que existe sempre alguém numa situação pior e nós temos que ser gratos por aquilo que nós temos, mas ao mesmo tempo não podemos perder a ambição. Não podemos perder a ambição, mas o primeiro passo é ser grato. Nós temos que ser gratos por termos as coisas que nós temos, por termos saúde, por termos família, por termos um teto, por termos... Olha, por exemplo, só para vocês terem uma noção. Eu ainda não tenho Lamborghini, mas olha, aqui tenho café, a perceber? E aqui tenho chá. E para mim é sexta-feira todos os dias. Por exemplo, eu poderia ficar chateado e triste porque ainda não tenho o meu Lamborghini. Ainda não. Mas estamos no caminho. E entretanto, sou grato por tudo aquilo que tem à minha disposição. A tecnologia, a rede de apoio. Tudo isso eu sou bastante grato. E eu acho que é isto que nos impulsiona para frente, que nos faz querer ser melhores. Esta capacidade de sermos gratos, não é? Pelas coisas que nós temos, por termos saúde, termos ar nos pulmões, temos a capacidade de nos locomovermos, de nos movimentarmos, de termos saúde, mas ao mesmo tempo querermos mais. Eu acho que este é o rácio dourado, é aquela interseção perfeita que nos faz crescer. Eu acho. Dito isto, eu hoje vou começar a programação com uma notícia sobre Portugal. Sobre Portugal, não é? Sou português, cidadão português, vivo em Portugal. Sou cidadão do mundo, na realidade tenho várias nacionalidades. Percebes? Isto não é para todos. Na realidade tenho várias nacionalidades porque, hey, a vida é mesmo assim. Mas eu vivo em Portugal. Sou um cidadão português. E nós vamos ver a forma como as notícias retratam, as notícias no Brasil retratam as eleições em Portugal. Ouçam bem e vejam se isto é uma forma honesta de se fazer jornalismo. Estúpido! Idiota! Idiota! Ora bem. Ora, em jogo nas eleições, na segunda volta das eleições em Portugal, temos um candidato da esquerda e temos um candidato da direita. Mas reparem que tudo aquilo que não seja esquerda é extrema-direita. Tudo aquilo que não seja esquerda é extrema-direita. Vejam bem como é que as notícias no Brasil retratam o candidato da direita no Brasil. E não, em Portugal é igual na realidade, mas
Vejam e ouçam. Vamos mudar agora o foco para Portugal, porque a corrida presidencial está definida, com António José Seguro e André Ventura na disputa no segundo turno. Para comentar o cenário das eleições portuguesas, eu recebo aqui no estúdio o nosso editor de assuntos internacionais, o Tiago Ramos. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, bom dia, Luara. Bom dia, como foi o fim de semana? Foi tranquilo. Excelente. E como foi o domingo ontem de votação lá em Portugal? Bom, lá em Portugal, apesar de toda a polarização da corrida presidencial, podemos dizer que foi um dia de votação tranquilo. Cerca de 11 milhões de portugueses foram às urnas para definir quem será o próximo presidente. Só que não é dessa vez que Portugal definiu seu presidente de primeiro turno. E depois de 40 anos, ele vai ao segundo turno da corrida presidencial. Como você trouxe para a gente, né, Tiago, essa é a primeira vez em 40 anos que Portugal vai para segundo turno. Isso é um reflexo desse momento polarizado do país? Podemos colocar esse direcionamento? Sim, Luara, é um momento muito polarizado. A saída ao segundo turno é um reflexo dessa polarização, sobretudo com o candidato do André Ventura, que acabou de passar aqui no telão, que é o líder da extrema-direita lá. É o líder da extrema-direita em Portugal. É o líder da extrema-direita. É esta a imagem que existe no Brasil sobre o candidato do Chega, André Ventura. É o líder da extrema-direita. Não é da direita, é da extrema-direita. No país, e em seguida do Antônio José Seguro, que é um líder mais moderado de esquerda, de um espectro de esquerda. Lembrando que Portugal viveu por cerca de 40 anos sob uma ditadura, isso lá na época do Antônio Salazar. Então, chegar no segundo turno de uma corrida presidencial significa que atualmente o povo português está em dúvida entre a questão do patriotismo, a questão da imigração, a questão dos serviços sociais e outros mais aí. Eu pergunto-me se essa situação fosse no Brasil, se a narrativa seria a mesma. A resposta é evidente. A resposta é evidente. Sim, a narrativa seria a mesma, porque estas pessoas têm que seguir a agenda. Têm que seguir a agenda de socialismo bom, porque se preocupa com as pessoas, né? Esquerda boa, preocupa-se com as pessoas. Direita, não é? Nacionalismo, patriotismo, capitalismo, mau, errado. Explorar as pessoas é mau e negativo. É esta a ideia que eles vendem às grandes massas, é esta narrativa, porque convenhamos que a maior parte das pessoas, o Zé Povinho, o medíocre, isto soa bem ao ouvido. Não, este aqui vai te dar mais benefícios porque ele preocupa-se com as pessoas, socialismo, e ele vai lutar por nós e vai dar mais subsídios aqui, vai fazer mais isso ali. Mas isso para alguém que, um indivíduo adulto, que é competitivo, que é criativo, que tenciona criar riqueza, tenciona criar empresa, empreender, para que é que eu quero mais intervenção do governo na minha vida? Perguntem-se isso. Aqueles de vocês que são competitivos e que querem crescer, por que é que vocês haveriam de querer mais intervenção do governo? Porque lembrem-se de uma coisa, os governos não têm dinheiro. O dinheiro que os governos têm é o dinheiro que os cidadãos depositam através da coleta de impostos que o governo faz. Mas eu, como um cidadão competente, diligente, empreendedor, crio riqueza, crio postos de emprego, mas vêm os socialistas e dizem, não, você, por ser extremamente competente, por ter lutado durante anos, sem ter vindo de um berço, sem qualquer tipo de filiação, sem qualquer tipo de conexões, de network, você veio de lá de baixo, lutou, criou riqueza, agregou valor, criou postos de trabalho, sustenta famílias. Por causa disso, você terá que pagar muito mais do que os outros todos para que, primeiro, eles se sintam bem com isto
E segundo, para dividirmos a tua riqueza. Este é o caminho. Como assim? E esse cenário interessa muitos brasileiros, porque muitos têm familiares que foram tentar a vida em Portugal por políticas públicas, por apostar numa ideologia. Então, interessa muita gente também, não só a geopolítica e todo o cenário internacional, mas também muitos brasileiros que têm familiares por lá. Claro que interessa, porque existem muitos brasileiros em Portugal. Porque o socialismo, não é, galopante que se vive no Brasil através do PT e dessas políticas corruptas e gananciosas, fez com que muita gente tivesse que emigrar, porque o nível de pobreza é tal, não é? Apesar de ter vários recursos, ser um país gigante, por causa da corrupção desses socialistas, não é? Eles chamam xuxalistas. Eles querem chuchar. Eles querem chuchar. Por causa disso, houve uma grande vaga de imigração de brasileiros para Portugal. Mas, ou muito me engano, mas a Constituição brasileira é basicamente uma cópia chapada daquilo que diz a Constituição portuguesa. E se vocês querem ficar assustados, há uma passagem na Constituição portuguesa que diz assim, e passo a citar. Onde é que está mesmo? Está aqui. Diz: a Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista. Isto está na Constituição portuguesa. De abrir caminho para uma sociedade socialista. Então, o socialismo está intrinsecamente ligado à cultura portuguesa porque está na Constituição portuguesa. No respeito da vontade do povo português, em vista da construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. Pronto, isto é o resto da passagem. Mas isso para dizer o quê? Que a Constituição brasileira, ou muito me engano, e se eu estiver errado, subscritores brasileiros, por favor, corrijam, mas é basicamente um copy-paste daquilo que é a Constituição portuguesa. E como vocês veem, está profundamente enraizado este princípio socialista. Por isso é que é importante haver um abanão e haver alguém que venha contrapor esta narrativa de décadas, porque esta narrativa socialista está em vigor há décadas. Há décadas. Então nós temos que mudar o paradigma. Nós temos que mudar o paradigma. Porque como é que nós vamos conseguir ter uma economia competitiva quando o estímulo, não é? O incentivo à riqueza é zero? Aliás, não é zero, é menos um. O incentivo à riqueza é menos um em Portugal, tal como no Brasil. Para aqueles que são incompetentes e que querem continuar pela vida a depender do Estado e de subsídios e de ajudas, eu entendo que seja mais fácil, seja mais cômodo quererem viver assim, mas para aqueles que são competitivos, este não é o caminho de todo, de todo. Aliás, qualquer pessoa com 2 dedos de testa entende isso. Agora, o que a gente pode esperar, Tiago, dos 2 candidatos que permanecem nessa corrida presidencial portuguesa? São opostos, mas o que esperar? Bom, primeiro do André Ventura, né? Ele que é o líder da extrema-direita, ele vem sempre com um lema de conservadorismo social, sobre a questão de uma cota para imigrantes. Ele considera que Portugal deve criar cotas anuais para receber os seus imigrantes. E, por outro lado, o Seguro ele já vem com uma ideia mais moderada de inclusão da imigração no país, além de direitos mais entre as mulheres, entre os jovens. Não é à toa que no primeiro turno o Seguro teve um apoio muito expressivo entre as mulheres, entre pessoas com ensino superior completo. E sem contar os jovens também, que estão começando aí na questão da cidadania, da escolha dos seus líderes e governantes lá no país. Isto é verdade. O socialismo é alimentado por
primariamente por mulheres. As mulheres são naturalmente socialistas. Isto é uma realidade. E é verdade também que a esquerda é mais instruída do que as pessoas de direita. Porquê? Porque o socialismo, né, a ideologia socialista, a ideologia de esquerda, é predominante nos campos universitários. Portanto, isto é ensinado. Aquilo são campos de doutrinação. Por isso é que a maior parte, né, dos apoiantes dos socialistas tem canudos e licenciaturas e a esmagadora maioria são mulheres, porque os homens, a partir de uma certa altura na vida, eu era de esquerda, eu era um jovem idiota que acreditava que tinha que ser ajudado e tinha que ser levado ao colo porque a cor da minha pele é isso, porque as pessoas me olham assado, porque ninguém me dá isso, ninguém me dá aquilo. Ninguém tem que dar nada, meu. Ninguém tem que dar nada. Aquilo que você quer, você tem que, com as suas mãos, construir. Você tem que ir atrás e tem que construir. Você tem que fazer das tripas coração e tem que sacrificar durante décadas se quiseres construir alguma coisa. Você não pode vir chorar porque, não me dão isso, não me dão aquilo. Não, ninguém quer saber de nada disso. Mas a vida humilha os homens e o tempo humilha as mulheres. Ninguém vai escapar daqui impune. Ninguém. E nós estamos a ver, quanto mais nós caminhamos na direção do progressismo, do liberalismo, mais as pessoas estão a emigrar e mais a direita se levanta. Mas como agora o paradigma está a mudar e a direita está a aparecer porque a esquerda virou-se tanto à esquerda que houve uma insurgência por parte da população. Por causa disso, querem rotular a direita como extrema direita. Mas isto não é extrema direita, isto é só direita. E eu acho que sim, meu. Porque não pode haver um monopólio em nada. Nem nos negócios, nem na política. Não pode haver monopólio. Tem que haver competição. E o povo escolhe aquilo que será benéfico para eles. Nós temos que escolher os políticos que serão benéficos para o povo. Não os políticos que serão benéficos para os políticos. Com as suas nomeações e os amiguinhos, palmadas nas costas. Não. Está na altura de mudarmos isto. Está na altura. E daqui para frente, como que fica essa decisão? O que pode acontecer ainda? A corrida ela tem até o dia 8 de fevereiro, que é uma data fundamental para que se decida quem vai, então, definir o novo presidente do país europeu. Perfeito, vamos acompanhar quando tiver esse resultado. Pronto, e como vocês veem, é esta a narrativa no Brasil sobre a política em Portugal. Uma visão completamente distorcida daquilo que é a realidade. Completamente distorcida. E a maior parte, aliás, o Chega teve muitos votos de imigrantes brasileiros naturalizados portugueses. Muitos votos. Porque basta você estar aqui há algum tempo, trabalhar, estudar, pagar impostos aqui, para você perceber que, seja aqui, seja em qualquer lado, qualquer pessoa com 2 dedos de testa vê que o modelo socialista é falho. Você não precisa de ser um gênio. Você não precisa de ser um gênio para isso.